e queridos irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, 21 de março, terceiro domingo do mês, nós estamos aqui na escola dominical e por força maior, nós estamos hoje até com tristeza no nosso coração de não poder ver a face dos irmãos, mas estamos felizes porque os irmãos podem estar presentes através da internet. Os nossos cultos serão transmitidos. Nós, por causa do decreto do governador e também do prefeito, nós estamos então impossibilitados, proibidos, de abrir o nosso templo. Mas o nosso culto continua. E eu quero abrir esta escola dominical lendo 2 versículos da Bíblia, onde diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então nós temos aqui este texto, onde o salmista Davi está dizendo a respeito da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Então Ele é a nossa luz, Ele é o nosso Deus que nos guia, que nos sustenta, que nos guarda. Então nós vamos continuar prosseguindo com o nosso culto, pedindo aos irmãos que ajude para que todos possam estar conectados conosco através de nossos canais na internet. Eu quero orar nesse instante antes do culto. Pastor Diego vai trazer a mensagem desta manhã. E eu gostaria que você pudesse estar em oração nesse instante e que o Espírito Santo possa falar muito na sua vida, que você seja abençoado. A igreja não está derrotada, a igreja continua como igreja vitoriosa, e você também é um vitorioso. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pelos irmãos, e antes da gente ouvir a meditação da palavra de Deus, hoje, como é o terceiro domingo, seria o culto da família, mas por também o preletor, o pregador de domingo não está viajando, não pôde estar presente nesse instante. Então nós queremos orar e tem certeza que Deus tem algo para a sua vida, para o seu coração. Vamos orar. Deus, nós te louvamos e te bendizemos por esta manhã maravilhosa, Senhor, deste terceiro domingo. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não depende, ó Deus, de lugar e nem de tempo. O Senhor está presente, o Senhor conduz a história, o Senhor é a nossa luz, e por isso, ó Deus, não temos medo, não temos, ó Deus, pavor. Sabemos que o Senhor está do nosso lado. Sabemos, ó Deus, que o Senhor vai abençoar a vida de cada pessoa durante esses dias de lockdown, que o Senhor vai estar abençoando a tua igreja. Ó Deus, ajude para que cada um possa estar conectados. Nós não vamos parar, porque nada pode parar a tua igreja, nenhuma força, nenhum poder, nada nesta vida, Senhor, neste mundo, pode parar a tua igreja, porque ela é o teu corpo, é a tua noiva. Ó Deus, nós somos o teu povo e nós cremos na providência do Senhor, cremos no teu cuidado, cremos que o Senhor está conosco, o Senhor está com cada um nas suas casas. Ó Deus, está com as mãos estendidas para abençoar, e nós levantamos um clamor, ó Deus, por esta nação. Nós levantamos um clamor, ó Deus, pelo Brasil, pelo mundo que sofre, ó Deus, por aquelas pessoas que
não têm esperança, não têm fé. Ó Deus, aquelas pessoas que, ó Deus, não conhecem ainda a pessoa, o Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, através das nossas vidas, que o Teu reino seja proclamado, que o Senhor possa agir e abençoar a todos nós. Receba o nosso louvor, ser conosco durante este culto e também no culto da noite. Abençoa e receba o nosso louvor em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Diego. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Sei que onde você estiver, na sua casa, seu coração esteja aberto para ouvir. Entendo que aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Como o pastor Nalgeri disse, eu vou estar tendo a oportunidade nessa manhã de compartilhar com os irmãos. Eu queria que você me acompanhasse lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, vai dizer assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de um com os outros, cingindo-vos de toda humildade. Porque Deus resiste o soberbo, contudo aos humildes concede graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E se tem algo que me chama a atenção, é porque realmente Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Uma outra tradução também vai dizer assim: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte no devido tempo. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. O pastor Nalgeri já orou, mas eu queria nessa hora orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graças, bendizemos o Teu nome, te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua graça e pelo Teu favor. Como o texto que nós lemos diz, e pelo cuidado que o Senhor tem tido com nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, a nossa oração é para que o Teu Espírito, Deus, possa ser manifesto na vida dos meus irmãos, trazendo entendimento, graça, revelação da Tua palavra, para que sejam fortalecidos, para que sejam encorajados, para que a vossa fé aumente em nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração e nós pedimos tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O que eu quero chamar a atenção é justamente no versículo 6, quando a palavra de Deus fala da mão de Deus. E o que significa a mão de Deus na minha e na sua vida? Essa mão é a mão protetora, é a mão que abençoa, é a mão que nos protege, que nos guarda, é a mão do Pai que ama os seus filhos e que os guia nos caminhos corretos. A mão de Deus nada mais é do que estarmos debaixo dele. E é interessante porque se a gente parar para pensar, irmãos, um pai, em o seu verdadeiro juízo, não deseja que algo ruim ocorra com seus filhos. Por isso procura levá-los pelos caminhos corretos
pelos caminhos em que não se acha em nada em que o filho possa tropeçar, cair e se perder. Eu como pai, você que é pai, mãe, a gente sabe que a gente tenta conduzir e a gente tenta de todas as maneiras fazer com que os nossos filhos sejam supridos de todas as coisas. Por outro lado também o filho, então, ele tem a sensação de paz, de tranquilidade. Ele caminha por lugares onde nunca andou, mas confia na mão do pai que o segura e que o guia. E é interessante porque quando a gente começava a meditar nessa palavra, eu me lembro muitas vezes, tanto a Larissa quanto o Guilherme, muitas vezes começando a andar aí, quantas vezes nos saímos para ir numa padaria, num supermercado e dando os primeiros passinhos, e segurado na mão ali, parece que nada acontecia, parece que não via todo o perigo que estava, a rua ao lado, muitas vezes a gente na calçada. E é interessante, irmãos, porque o Senhor fala na sua palavra, e eu creio que nessa manhã a potente mão de Deus está sobre a minha e a sua vida, a mão que nos assegura e que nos dá proteção. Do mesmo jeito que eu e você também um dia, quando pequenos, segurávamos na mão dos nossos pais, e ali a gente depositava toda a nossa confiança, não somente a confiança, mas também toda a tranquilidade, porque nós nos sentíamos seguros só de estarem ali de mão dada, confiadas nele. E é essa a intenção do meu coração nessa noite, é que você entenda isso, porque o Senhor diz no versículo 5, é que nós devemos ser humildes e nos submeter debaixo da poderosa mão de Deus. E quando Deus fala dessa sujeição, desse nosso humilhar-se debaixo da sua poderosa mão, o Senhor está dizendo para que eu e você nós possamos confiar nessa mão, para que eu e você possamos entender que Ele tem cuidado de mim e de você. E é interessante porque se a gente observar o texto, irmãos, um aspecto claro na minha e na sua vida, se realmente nós estamos confiando nessa mão de Deus, se estamos realmente debaixo dela, o texto diz que não há ansiedade, ou seja, não há tanta preocupação na minha vida ou na sua, de coisas às vezes desnecessárias. E é interessante porque nós precisamos nos atentar para isso. Porque essa geração, esse tempo que nós temos vivido, tem falado nos últimos dias, e já temos visto, o mal desse século que tem sido justamente as emoções, a ansiedade, a depressão. E a gente sabe que isso tem batido forte nessa pandemia. E eu entendo que nessa manhã o Espírito de Deus irá te fortalecer, irá te vigorar através da tua palavra. Essa é a minha oração, é o meu clamor. Como a Bíblia mesmo diz, toda ansiedade é lançada sobre o Pai, enquanto ficamos livres, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Como eu já disse muitas vezes, a ansiedade é a falta de fé ou a falta de confiança de que realmente tem um Pai cuidando de mim e de você. Então nós ficamos preocupados com o que há de vir. E é interessante para a gente entender isso claramente. Conta-se uma história de que um pai com uma menininha, diante de um trânsito intenso de carreta, ônibus, moto, carros, e aquele pai então, ele tinha um desafio de procurar atravessar essa avenida com essa criança. E é interessante porque, com certeza, eu e você já atravessamos nossos filhos, e quando a gente vai atravessar a rua, aí que a gente segura mesmo, E então esse pai ali, é agora, dá, não dá, é agora, não sei, eu vou, não vou. E a história diz que num certo tempo ele vê a oportunidade e atravessa essa rua com a sua criança. E a história diz que na hora que chega do outro lado da rua,
Aquela menina olha para o pai e diz assim: pai, você percebeu que esse prédio na nossa frente tem 10 andares e eu consegui contar todos eles? Eu fico tão agraciado de imaginar tudo isso acontecendo, e eu trago para a nossa vida, né? Como que aquela menina, né, conseguiu estar despreocupada ali, visto que tantos carros, ônibus passavam ali, mas ela estava segura na mão do pai. É assim que podemos dar conta de como podemos agir quando estamos de mãos dadas do Pai. Longe de ficarmos ansiosos, afobados, com medo de atravessar uma situação, de passar por uma dificuldade. E não tem faltado isso na nossa vida, né, queridos? Nós vivemos justamente esse tempo de passarmos, de atravessarmos por uma situação tão difícil. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que nós podemos desfrutar da paz quando nós nos colocamos debaixo da mão de Deus. Como essa criancinha, ela conseguiu atravessar essa avenida com um tráfego tão intenso de veículos. Eu quero dizer em nome de Jesus que eu e você também, não somente nessa, mas em várias outras que possam vir, dificuldade, adversidades, que eu e você, em nome de Jesus, possamos crer no que esse texto diz e que eu e você possamos nos submeter, nos colocar realmente, nos humilharmos debaixo dessa mão de nosso Deus. Então veja, é isso que significa a mão de Deus. Aquele que se coloca humildemente debaixo dessa mão poderosa, a Bíblia diz que ele será honrado e exaltado no tempo certo. Todos nós muitas vezes passamos por circunstâncias em que realmente iremos necessitar dessa mão protetora de Deus sobre a nossa vida. Por isso o Senhor diz: não temas, eu te levo, eu te tomo por minha mão e não te deixarei até que chegue do outro lado, até que tenha conseguido alcançar o propósito da sua existência. Hoje passamos por luta, por dificuldade, mas eu creio em nome de Jesus. A palavra de Deus também nos instrui que não vai faltar luta e adversidade na minha e na sua vida. Essa talvez possa ser uma grande tempestade muito forte, sim, e que tem varrido o mundo, mas eu acredito que em todas elas, quando eu e você nos colocamos debaixo dessa potente mão de Deus, Ele é que tem cuidado de nós. E hoje, o que eu queria falar certamente para você é isso. Para você se colocar debaixo dessa potente mão, dessa poderosa mão. Você colocar debaixo da potente mão de Deus, para que de fato nós possamos atravessar toda essa luta, toda essa dificuldade, confiando que o Pai está cuidando de mim e de você. Amém, querido? Pastor, então, como opera a mão de Deus? A Bíblia diz aqui no versículo 6 que para sermos honrados pela mão de Deus é no tempo certo ou exaltados no tempo devido. É preciso que nós nos sujeitemos não vai sair. Humildentemente debaixo da mão de Deus. Então a mão de Deus, para operar em nossa honra, em nossa exaltação, precisa que estejamos dispostos
a agarrar, a segurar nessa mão. Sabe, nem eu nem você deveríamos encontrar dificuldade de nos agarrarmos na mão de Deus, de nos humilharmos debaixo dela. Ainda, irmãos, que muitas vezes possa vir parecer de que Deus não esteja fazendo nada. Porque Deus, Ele é Deus na minha e na sua vida. Se a mão dEle tem tomado a sua e tem se agarrado à sua, é porque Deus realmente tem o propósito de levar você ao outro lado. E eu digo mais, em completa segurança, a fim de que você cumpra na sua vida o propósito que Ele tem planejado para você em Cristo Jesus. Sabe, talvez hoje você esteja ansioso. Talvez você pode ter passado a semana toda cabisbaixo, pensando nos problemas, preocupado com a situação, ou com tantas outras coisas. Eu quero te lembrar algo. A mão de Deus se manifesta quando há sujeição. Quando nos humilhamos debaixo dessa mão, a mão de Deus é que trabalha. A mão de Deus é que se move em nosso favor. É ela que opera, é ela que faz acontecer. Para Moisés, ele diz lá em Números capítulo 11, versículo 23, que a mão do Senhor não está encurtada. O profeta Isaías também anuncia: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ou seja, a mão de Deus, ela está apta para nos atender e nos socorrer todo momento. E eu quero te desafiar você dizer isso para todas as coisas. A mão de Deus não está encolhida, a mão de Deus não está encurtada para a ansiedade, a mão de Deus não está encurtada, não está encolhida para os seus problemas. A mão de Deus não está encurtada, não está encolhida para o gigante que se levantou sobre a sua vida. Talvez hoje tenha um gigante a ser caído, mas eu quero declarar, independente do tamanho dele, a mão de Deus é suficiente para você. Você precisa dizer para os seus problemas, para tudo isso, que a mão do Senhor, ela realmente está estendida. Ela não está encolhida para o seu medo, para o fantasma. A mão de Deus não está encolhida para as suas dívidas. Acaso se tem encortado a mão de Deus? Jamais. Caso se tem limitado o poder de Deus? Jamais. É claro que não. A mão de Deus, ela realmente, irmãos, está altamente estendida sobre mim, sobre você. Essa pergunta, esse dilema, tanto Moisés como Isaías, está querendo nos dizer que a mão de Deus a todo momento está liberada sobre a mim e sobre a sua vida. E quando eu e você nos humilhamos debaixo dessa potente mão, a palavra do Senhor vai dizer em Salmos 23, que você estará comendo de frente dos seus inimigos. E nem outra parte, a Bíblia vai dizer que os seus inimigos também poderão te tocar. Salmos 91, versículo 7, vai dizer: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe, querido, Deus não disse que eu e você não teríamos inimigos. Deus não disse que eu e você não teríamos problemas. Nunca, jamais. O que Deus diz é que você se sentará a comer e que estará debaixo da provisão, estará debaixo do cuidado de Deus em meio aos inimigos, em meio à luta, em meio às guerras. Mas de que maneira alguma Ele poderá tocar na minha e na sua vida.
que nós conseguimos ver claramente no Salmo 23. Prepara uma mesa perante a presença dos meus inimigos. O texto vai dizer: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando Deus diz para mim, para você, confiar na mão dele, Deus está afirmando que a mão de Deus é confiável. A mão de Deus te levará a todo o bem. A mão de Deus estará sempre contigo. Ou seja, o próprio Deus quer o meu e quer o seu bem. Então, a fim de ser honrado por Deus, comece também a mudar, querido, a sua linguagem. Comece a mudar a sua maneira de falar. Talvez você tenha falado demais da desgraça. Talvez você tenha falado demais do medo, falado demais da preocupação, falado demais da ansiedade, falado demais do que há de vir, falado demais de maneira errada. Que saia da sua boca nesses dias. E é uma maneira da gente honrar a Deus, é sair palavras de fé. Em vez de sair palavras que vão ter sentido nenhum, que não vai mudar nada, que saia palavras de fé da minha e da sua boca. Como pastor, diante do dilema que passamos, da quantidade de pessoas sendo sepultadas todos os dias, quantidade de gente sendo contagiada por esse vírus, contaminada por esse vírus. Até hoje o Senhor tem me livrado desse vírus. Eu creio que somente por causa dele. Mas sabe qual que é a palavra de fé? É que ele tem me guardado. Pastor, e se caso você pegar? Se caso eu pegar, eu creio, e eu já liberei todo dia pela manhã sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a igreja. Se pegarmos, ele é suficientemente poderoso para nos curar. Há um desespero, há um pânico. Não propague pânico. Não propague a ansiedade. Propague o que o braço de Deus não está encurvado. Ele está estendido. Ele não está encolhido. Ele está aberto. E é o que Deus não se esquece de mim, de você, querido, e nem da sua casa. Deus não vai esquecer de mim, nem de você. Não vai esquecer dos seus. E a gente tem visto o cuidado de Deus sobre a sua igreja. Semana passada, quando veio a notícia de fechar tudo, eu estava pensando, lembrando. E a gente vê quantos pedidos de oração aqui. Quantos Covids aqui já não foram curados. O Senhor tem nos guardado como igreja. Eu quero liberar sobre a sua vida essa palavra de fé hoje. Se até hoje você não pegou, foi porque Deus tem te guardado. E talvez você já pegou, a cura foi Deus que te curou. Então não venhamos espalhar, propagar pânico, ansiedade, desespero. Porque quando nós agimos assim, nós estamos dizendo que a mão de Deus não está sobre a nossa vida, que Deus não quer guardar, que Deus não quer abençoar. E isso não é verdade, porque a palavra de Deus vai dizer para que eu e você possamos nos humilhar debaixo dessa mão. O texto não está dizendo que não tem mão de Deus. O texto está dizendo para mim e para você nos humilharmos, para nós confiarmos nessa potente mão de Deus. E o texto diz bem claro: sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, vos exalte.
lançando fora sobre ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós. Precisamos deixar, querido, de espalhar o medo, o pânico, o desespero. Que saiam da minha e da sua boca palavras de fé. Pastor, mas é difícil nesse momento adquirir fé. Mas momento algum fé, ela é adquirida por aquilo que eu estou vendo, as circunstâncias. A fé ela é adquirida pelo Espírito, é pelo tempo de leitura, é pelo tempo de oração. É quanto mais íntimo eu estou, quanto mais debaixo dessa mão eu estou, mais fé eu vou ter. Quanto mais eu sujeito, mais fé aumenta. Mas quando, irmãos, eu decido não relacionar, quando eu decido não estar na presença, quando eu decido caminhar por mim só, quando eu decido atravessar essa avenida só, no meio do caos, do tumulto, vai ficar muito mais difícil. Quero, irmãos, em nome de Jesus, desafiar você a experimentar isso. Humilhe-se hoje. Se coloque debaixo dessa potente mão de Deus. Pastor, qual é o resultado de estar debaixo dessa poderosa mão de Deus? O texto vai dizer que Ele vai, no tempo certo, nos exaltar. E que Ele também vai tirar de mim e de você a nossa ansiedade, a nossa insegurança, o nosso medo e o nosso tormento. Mas de que maneira? Primeiro passo, eu preciso me humilhar, eu preciso me colocar debaixo. E é engraçado, irmãos, porque versículo 5, ele vai dizer que aqueles que não se humilham, os soberbos, não tem nada, mas os que são humildes, Ele concede graça de Deus. Sabe o que eu e você nós necessitamos? De graça de Deus. Humilhamos, recebemos graça. Como humilhamos, estamos debaixo da graça, da bondade, dessa poderosa mão sobre nós. E no tempo certo, algo acontece. Somos exaltados. O resultado de ser humilde é andar debaixo desse favor, dessa mão poderosa de Deus. Se humilhando debaixo dessa mão de Deus, fazendo isso, cedo ou tarde, você alcançará a posição de honra e você será exaltado. O Senhor diz que te exaltará, ainda que eu e você não entendemos, ainda que eu e você não tenhamos força, mas seremos exaltados, porque nos colocamos debaixo, nos colocamos seguros debaixo da mão dele. E é por esse motivo, por ser humildes, por falar assim, por mim eu não dou conta, eu não sou ninguém, eu confio totalmente no Senhor. No tempo certo, Ele exaltará a mim e a sua vida. É o que o texto diz. E parece que muitas vezes, nesse tempo, nesse processo de travessia, no meio do caos, do nosso dia a dia, parece que muitas vezes nós estamos retrocedendo. Parece que as coisas não estão andando, parece que realmente não há a mão de Deus sobre as nossas vidas. Parece que realmente a mão de Deus, ela está encolhida para mim e para você. Foi assim na vida de José. Quando ali ele recebe a visão, o que acontece? Os irmãos
têm José como louco, mas também se enchem de inveja e vendem José. Você sabe da história. Depois José chega a ser colocado num poço. A vida dele parece mais nada acontecer. Parece que o propósito de Deus nunca irá cumprir na vida de José. Você sabe a história. Parece que as coisas melhoram quando chega ali em Potifar. Aí depois as coisas pioram até chegar ali na cadeia. E é da onde talvez não poderia ter expectativa nenhuma. É onde parece que todas as coisas parecia que José estava andando para trás. É justamente nessa hora. É quando parece que o Filho de Deus andou para trás. É quando ele está perto para ser exaltado. É quando Deus coloca eu e você na posição certa. Mas por que nos coloca na posição certa? E o texto é fantástico. É porque a gente vê na vida de José alguém que sempre foi humilde e sempre se colocou debaixo da mão de Deus. Sempre. Outro que parece muitas vezes que caminhou para trás foi Daniel. O rei proíbe toda adoração a Deus e ainda decreta que agora tem que cultuar a estátua do rei. Mas Daniel, alguém que se humilhava diante de Deus. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Era alguém que estava constantemente debaixo dessa mão poderosa de Deus. E a Bíblia vai dizer que, por causa dele não adorar a estátua do rei, ele é jogado ali na cova dos leões. E eu entendo que aqueles leões com certeza estavam com fome. E talvez, irmãos, a minha e a sua ótica é que não adiantou nada Daniel se submeter à potente mão de Deus. Não adiantou nada Daniel se entregar diante da vida de Deus. Porque agora ele nem estava andando para trás, ali seria já o fim da vida de Daniel. Eu e você nós sabemos que o Senhor o tira de lá. Deus levantou Daniel da cova e humilhou o rei. Porque Deus promove, Deus levanta aqueles que se humilham debaixo da sua mão. E ele envergonha os inimigos de seus filhos. Como diz Salmos, Deus põe a mesa para os seus filhos na presença dos seus inimigos. Portanto, querido, quando você se coloca debaixo da mão, ainda que apareça que você está andando para trás, ainda que pareça que é o fim, apenas permaneça debaixo dessa mão e tendo a convicção de que está sendo liberado sobre a sua vida graça e bondade de Deus, porque no devido tempo, Deus te exaltará. Deus vai promover aquilo que é necessário na sua vida. E é com certeza no momento certo, no tempo certo, como o texto diz, no tempo oportuno. No tempo como foi oportuno na vida de José, que nós vemos, como foi oportuno na vida de Daniel, o tempo oportuno chega para mim e para você. Mas é interessante, eu e você não podemos abrir mão de estar debaixo dessa mão potente de Deus, dessa poderosa mão de Deus. Então, ainda que pareça que o seu sonho, que sua visão esteja demorando para cumprir, ainda que pareça que você andou para trás, o Senhor diz: eu vou te exaltar na presença dos teus inimigos.
Sabe, irmãos, e eu falo agora como igreja. A igreja do Senhor, ela vai ser exaltada na presença dos inimigos. Tem perseguido a igreja, tem tentado calar a igreja, tem tentado parar a igreja. Eu quero dizer algo: a igreja do Senhor é imparável. A igreja do Senhor não para nunca, não parou nem lá atrás. Quantas coisas profundas a igreja já passou, e ela permanece firme. E sabe por que permanece firme, irmão? Porque o Espírito de Deus coloca no meu e no seu coração a convicção de que a mão de Deus está sobre a minha e sobre a sua vida, que nós somos guardados, protegidos por essa potente mão. Creia nisso. Eu quero concluir te dizendo: Deus tem um propósito para a sua vida. Deus criou você para um propósito. E Ele está de mão estendida. Ele está te agarrando pela mão hoje para te levar aonde você tiver que chegar. Ninguém parou a igreja do Senhor. Se a gente for olhar a história, não conseguiram parar a igreja do Senhor em momento algum. Tentaram extinguir. Quantas vezes? Os eleitos de Deus. Não vai parar nem a minha vida e nem a sua. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito testifica no meu e no seu coração de que nós somos filhos amados, de que nós estamos segurando nessa mão poderosa de Deus para atravessar essa pandemia que veio para destruir, mas nós sairemos fortalecidos. Como eu disse domingo passado pela manhã, esse é o tempo de solitude com Deus, é tempo a sós de nos enchermos de Deus, é tempo de estarmos debaixo dessa mão, porque como o texto diz, Ele tem cuidado de vós. Você não nasceu por um acaso, há um propósito. Apenas confie no meio do tumulto. Olhe para o que Ele tem feito. Olhe para a natureza. Não se atente como aquela menina para os perigos que aquela travessia poderia lhe dar. Mas ela estava ali, descansando, sabendo que Deus estava cuidando, sabendo que o Pai iria levar até onde o propósito do Pai era para levar. Se você nasceu, querido, se Deus tem um propósito para a sua vida, deixa eu te falar, não vai ser uma pandemia que vai te parar. Não vai ser. Porque eu e você estamos debaixo dessa poderosa mão. Sabe o que fala de humilhar? Humilhar é dizer, eu não tenho nada, eu não sou ninguém, mas o Senhor é o meu tudo. Eu por mim, eu não posso fazer nada. Eu por mim, eu nem aqui estaria, mas eu estou aqui até hoje. É porque essa mão é sobre a minha vida, é porque a graça sendo liberada sobre a minha vida, porque eu entendi que de mim não tem nada, de que eu não sou nada, mas o Senhor é o meu tudo. Humilhar diante de Deus é reconhecer que nós não somos nada, é olhar para Ele e dizer, o Senhor é o meu tudo. Sabe, querido, se humilhe diante dessa mão, para que você possa ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa. Eu quero terminar dizendo, humilhe-se, pois debaixo da poderosa mão de Deus, e você será exaltado no tempo oportuno. As pessoas verão quando você for exaltado, e ninguém vai falar assim, você conseguiu por mérito próprio. Muitos vão dizer assim, foi o Senhor que o colocou lá. Não foi por Ele mesmo.
A única coisa que eu e você podemos fazer, e o que o texto diz, é nos humilhar. É pegar toda a ansiedade, é pegar tudo aquilo que está sobre nós, colocar sobre Deus e descansar nele. Eu te chamo nessa manhã, querido, para você descansar em Deus. Independente de todas as circunstâncias. Talvez você me ouve, você perdeu o emprego. Talvez você está diagnosticado hoje em casa com o Covid. Talvez a sua empresa está para fechar. Se humilhe diante de Deus. Porque a palavra de Deus não mente. Aquele que se humilha debaixo da sua mão, aquele que coloca toda a preocupação em Deus, Deus tem cuidado de nós. E no tempo certo, Ele te colocará no lugar de honra, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu queria compartilhar ao seu coração. E eu creio em nome de Jesus a manifestação do poder de Deus aí na sua casa, para que você possa ser repleto das verdades da palavra. Eu queria orar por você, orar pelos pedidos, para que a gente possa encerrar esse culto. Mas eu clamo a Deus nessa hora, para que essa palavra possa testificar no seu espírito, para que você possa realmente se humilhar diante dessa poderosa mão que está liberada, estendida para mim e para você. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome, Deus. Te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pelo teu amor. Oh Deus, como vivemos dias difíceis, mas manifesta, Deus, nas nossas vidas a tua palavra. Traga revelação, entendimento, Deus. Deus, nos ajuda a tirar os nossos olhos de todo o caos, para que nós possamos atravessar, meu Deus, essa luta debaixo da tua mão, assegurados na tua mão. Livra o teu povo, Pai, em nome de Jesus. E eu declaro, aqueles que porventura, Deus, contrair, nós ministramos cura e restauração, em nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, move sobre a vida dos meus irmãos. Queremos colocar também, Deus, todos esses pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que tudo provém do Senhor, tudo é pelo Senhor e tudo é para o Senhor. Eu quero colocar todos esses pedidos, Pai. Os de enfermidade, os de libertação, Deus, os de provisão, os de restauração, todos eles, Deus. Escritos aqui, eles já foram colocados diante do Senhor. Nessa hora, como igreja, nós liberamos no mundo espiritual o agir do teu Espírito para liberar todos esses pedidos, Pai, diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos cura, restauração dos lares, portas abertas, provisão. Deus, em nome de Jesus, consertos. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos tudo isso. Te agradecemos por esse culto. Independente dos irmãos não estarem aqui presentes, mas a palavra do Senhor não fica presa hoje somente a mim. Ela está sendo propagada através dos meios de comunicação. E eu declaro, Pai, não sairá apenas palavras humanas, mas eu profetizo vida do Senhor liberada sobre nós, sobre essa palavra. Nós oramos, Deus, e te agradecemos. Te pedimos que o Senhor continue nos abençoando e que o Senhor logo, logo possa de alguma maneira permitir que nós venhamos ter comunhão presencial. Essa é a minha oração. Te agradeço por cada irmão que está participando conosco, que participou. Pai, vai de encontro à necessidade,
as aflições, as inseguranças e os medos. Mas gera nesses dias espírito de fortaleza. Por mais que possa parecer que a igreja está dando um passo atrás, eu creio que nós estamos logo a dar um passo muito maior à frente, de homens e mulheres convictos do teu propósito e cheios do teu espírito, para atravessarmos e chegarmos aonde o Senhor tem sonhado para nós. Essa é a nossa oração, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Que você possa ser abençoado, creia nessa palavra e desfrute da bondade e do amor de Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.